Oi, pessoal, bom dia, né? Primeiramente, eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre o Tracking.js, certo? Eu vou explicar com bastante detalhes mais na frente, mas para vocês terem uma ideia, o Tracking.js ele é uma biblioteca de visão computacional em JavaScript, certo? A gente apresentou, isso aqui foi um projeto que eu fiz com meus colegas de trabalho, lá na Liferay, e a gente lançou a primeira versão do Tracking.js recentemente no Front em BH. Eu não sei se alguns de vocês foram, mas a gente lançou o produto lá, e ele tem feito tem tido um bom acesso na comunidade desde então. Talvez alguns de vocês conheçam. Alguém aqui já ouviu falar, para eu ter uma noção, do Tracking.js? Pronto, beleza. Para quem não ouviu falar, eu vou apresentar aqui direitinho. Para quem já ouviu e tiver alguma dúvida, eu vou tentar esclarecer tudo aqui direitinho para vocês. Ok, então vamos começar esse negócio. Isso aqui está meio estranho. Acho que eu prefiro o microfone normal. Vou ficar com medo. Vou ficar com medo de errar. Beleza. Então, meu nome é Maíra, como ela já falou, certo? Eu sou nordestina, então vão se acostumando aí com o meu sotaque. Também sou uma menina, que deixa uma minoria bastante aqui dentro, se bem que hoje eu estou vendo até um bocado de mulher, estou me sentindo em casa. Mas o principal é que eu sou também um engenheiro de software. E eu trabalho principalmente com web, é por isso que eu estou aqui apresentando isso aqui com vocês. Só um pouquinho do meu background. Eu trabalhei por 2 anos no Facebook, lá na Califórnia. E foi lá que eu conheci web e comecei a trabalhar com isso. E me apaixonei. Gostei pra caramba. Trabalhava principalmente lá com mensagem, chat, então eu fui indo cada vez mais para o lado do JavaScript, cliente, certo? E foi muito legal, foi uma experiência fantástica, gostei bastante. Mas, depois de 2 anos, eu resolvi voltar para o Brasil e para voltar para ficar com a minha família mesmo. Então, hoje em dia, eu estou trabalhando na Liferay. Alguns de vocês devem ter ouvido falar da Liferay também. Mas, para quem não conhece, a Liferay é também uma empresa norte-americana, certo? A sede da Liferay ela lá nos Estados Unidos, mas a sede da América Latina fica aqui no Brasil, lá em Recife, que é onde eu moro. E é uma empresa bastante legal. Ela trabalha com portais corporativos, mas eu trabalho mais na parte de front-end, certo? Com JavaScript. E acho que o mais legal de trabalhar na Liferay, na verdade, são as pessoas com quem você está trabalhando. Tem gente muito talentosa lá dentro. Vocês já devem ter ouvido falar de alguns deles também. Por exemplo, o Zeno, certo? Quem estava aqui ontem viu o Zoff. Tem muita gente na área da gente que acompanha. E até um dia desse ele trabalhava, sentava do meu lado, e eu aprendi bastante com ele. Mas agora ele foi para o escritório de LA. Ele está trabalhando por lá. Mas é muito legal trabalhar com gente assim. Tem também o Eduardo Landgren, que também faz apresentações por aí, apresentou no Brasil JS recentemente, e manja muito de JavaScript. Então, é muito legal, que você aprende muito e você se inspira com essas pessoas. E você acaba começando a fazer parte de projetos como o Tracking.js, que eu vou apresentar aqui para vocês, que é muito legal. Ok, então, chega de falar de mim, deixa eu falar agora de Tracking.js, que é o principal aqui. E logo no início, eu mencionei para vocês que o Tracking.js tem a ver com visão computacional, certo? Então, o que é a visão computacional? Acho que a maioria de vocês já tem uma noção boa do que é visão computacional. É um conceito simples, mas ele é um conceito também muito abrangente, e ele é muito poderoso. Então, é importante que eu explique ele direitinho. Eu quero garantir que todo mundo está entendendo ele bem, para poder entender o que é que o Tracking.js faz, certo? Ok, então a ideia de visão computacional, como o próprio nome diz, certo? É fazer as máquinas, os computadores, conseguirem enxergar o mundo da gente, basicamente, de forma bem resumida. O que é enxergar? É observar o mundo, certo? Através de uma câmera, por exemplo. Tem uma câmera, ele já consegue enxergar, certo? Ele já consegue observar o mundo. Mas o que a gente quer dizer com visão computacional não é só observar, é também tirar informações daquilo, para poder usar essas informações. Como quando a gente está aqui, a gente está olhando ao redor, e a gente não está só olhando, a gente tira muita informação. Eu estou vendo aqui vocês olhando para mim, eu vejo que isso aqui é um computador, e esse tipo de coisa a gente quer que o computador seja capaz de fazer também, certo? Então, alguns exemplos mais concretos, quando a gente fala do problema de detecção de faces, por exemplo. Então, dado uma foto, uma imagem,
enxergar onde é que estão as faces naquela imagem. Cadê as faces humanas? A gente faz isso com muita facilidade, certo? Eu estou olhando aqui, eu estou vendo várias faces na minha frente, e eu sei que isso aqui não é uma face, é um computador, isso aqui é um copo de água. Mas pare para pensar um pouquinho, se você tiver que fazer um computador fazer isso, qual algoritmo que você vai usar? A gente não sabe como a cabeça da gente funciona para fazer isso, certo? A gente sabe que a gente consegue, mas é tão intuitivo que é difícil a gente passar isso para um computador. E uma das coisas que a gente quer fazer com a visão computacional é isso. Então, são problemas complexos. Outro problema que as pessoas às vezes confundem com detecção de faces é o reconhecimento de faces. Então, ao invés de procurar faces, dessa vez a gente já tem as faces e a gente quer saber de quem elas são. Outra coisa que a gente faz no dia a dia facilmente, a gente conhece alguém e no outro dia a gente reconhece aquela pessoa, ela é familiar, a gente sabe quem é cada pessoa. Mas isso é mais difícil ainda do que o que eu estava falando antes, certo? Por exemplo, aqui a gente tem vários personagens que Johnny Depp fez, e até para a gente, às vezes, é meio difícil perceber que aquilo tudo é a mesma pessoa. Imagine para um computador, certo? Uma aplicação bem legal, que eu acho, de visão computacional, são em robôs autônomos. Então, por exemplo, robôs que são capazes de agir por conta própria, certo? Lógico que eles usam muito mais do que a visão computacional para isso. Robótica está envolvida, mais inteligência artificial, mas eles precisam enxergar o mundo para poder agir em cima dele e agir por conta própria, certo? Então, a gente precisa de visão computacional para isso. Um exemplo que eu acho bem legal é o RoboCup. Para quem não conhece, é como uma Copa do Mundo de robôs, certo? Então, tem 2 times de robôs e eles vão jogar futebol. E ninguém está controlando esses robôs. Então, preste atenção. Esse robô azul, ele tem uma câmera na cabeça dele e ele está procurando a bola. Eles são muito bons, não. Eles são meio estranhos. Mas perceba que ele, contra o gol, ele consegue chutar. Os adversários vão em cima para tentar pegar a bola. E isso tudo só é possível porque eles conseguem enxergar o mundo ao redor e saber o que é cada coisa. Tenho que admitir que a robótica não está muito boa ainda, mas a visão computacional está até chegando lá. Um dia a gente chega. Beleza. Outro problema interessante é a realidade virtual. Todo mundo conhece um pouco sobre realidade virtual. Um bom exemplo é o Kinect, por exemplo. O Kinect tem uma câmera, certo? E ele está sempre observando o jogador. E uma coisa que ele consegue fazer é observar os movimentos do jogador e passar isso para um personagem dentro do jogo. Isso deixa o jogador se sentindo parte do mundo virtual que ele está jogando, que é, no caso, pura realidade virtual. E outro bastante interessante, que eu acho mais legal ainda, na minha opinião, é a realidade aumentada. Às vezes as pessoas confundem esses dois um pouco, mas enquanto realidade virtual a gente está se inserindo no mundo virtual, com realidade aumentada a gente está fazendo o contrário. A gente está pegando elementos virtuais e jogando no mundo real. É um pouco mais difícil até de visualizar, mas esse vídeo aqui, por exemplo, isso aqui vai mostrar o visor do Iron Man, por exemplo, certo? Então, percebam que o visor dele, ele consegue ver o mundo real, mas ele adiciona informações virtuais que não estão lá. Mas ele adiciona informações sobre os carros que ele está vendo, algum alvo que ele precisa atingir. E isso é realidade aumentada. A gente está aumentando o mundo real com coisas que não são reais. Ok, massa. Visão computacional é muito legal. Como é que a gente faz isso hoje em dia? Se eu quiser fazer uma aplicação com visão computacional, o que é que eu faço? Existem algumas bibliotecas por aí de visão computacional, algumas muito boas, aliás. Um exemplo bem comum é o OpenCV. O OpenCV é em C++, você pode usar em Java, se não me engano, também, ou é a próxima que eu vou mostrar. Tem também o AR Toolkit, que foca mais um pouquinho em realidade aumentada, por isso o AR. Então, dá para você fazer, certo? Hoje em dia, aplicações com visão computacional. Mas, como eu acabei de mostrar, Java, C++, e se a gente quiser fazer isso no browser, certo? Fica muito ruim a gente ter que chamar linguagens de fora do browser. Visão computacional é um problema muito complexo, ele é pesado, ele precisa ser rápido. Então, quanto mais nativo ele for, melhor, certo? Então, o que seria ideal mesmo era que a gente tivesse uma biblioteca boa em JavaScript para fazer essas coisas no browser e facilitar o trabalho do desenvolvedor. Existem bibliotecas de JavaScript aí, além do Tracking.js, antes do Tracking.js, mas o problema com elas é que elas são
muito difíceis de usar. A API não é simples. A documentação dá muito trabalho de você conseguir encontrar alguma coisa nela. Não tem uma comunidade muito ativa. E isso frustra o desenvolvedor. E acaba que as pessoas não fazem. É muito difícil você ver muita coisa de visão computacional em aplicações web hoje em dia. Porque realmente é difícil de fazer. Então, digamos que a gente, beleza, não vamos usar nenhuma das bibliotecas que existem hoje, está difícil. Como é que eu faço isso do zero, se eu quiser fazer? Em JavaScript. A primeira coisa que você tem que fazer é acessar a câmera, certo? Então, hoje em dia, tem uma API que a gente pode usar, que é o getUserMedia. Um pouquinho de código aqui, só para ilustrar. Você diz que quer a câmera do usuário, ele vai pedir permissão para o usuário, certo? Se o usuário aceitar, vocês já devem ter visto isso várias vezes em algum browser, você tem lá a permissão do usuário. Se ele aceitar, a gente chama o callback de sucesso, senão vai chamar o de falha, certo? Depois que a gente tiver a câmera, a gente tem acesso à câmera do usuário, a gente tem que reproduzir aquele vídeo em algum lugar. Então, a gente vai reproduzir ele numa tag de vídeo, no browser, certo? Tocar o que está na câmera no browser. Então, a gente faz isso procurando a tag de vídeo, pega o stream lá do success da câmera e joga no vídeo como source. Beleza? A gente tem a câmera rodando no browser. Depois disso, a gente tem que pegar a matriz de pixels para cada imagem, para cada frame do vídeo que está passando, para poder o algoritmo de rastreamento fazer alguma coisa com aquilo, certo? A gente precisa extrair informações das imagens. Isso é que é a visão computacional. E para a gente extrair informações, a gente precisa de dados. E os dados são a matriz de pixel. Então, para cada imagem, cada frame, a gente vai obter a matriz de pixels daquele frame e fazer alguma coisa com ela. Isso a gente consegue fazer através da tag de Canvas. Você renderiza cada frame do vídeo no Canvas e depois você pega os pixels que estão lá. E aí começa a brincadeira de verdade. Aí é que a gente vai implementar os algoritmos de tracking, que é a parte bem complicada que eu falei lá no início. Então, isso já torna um processo complicado. A gente vai ter que fazer todos esses pedaços para poder chegar em alguma coisa e começar a trabalhar com visão computacional em JavaScript. E aí é que vem o Tracking.js, para tentar facilitar isso. Então, só um pouquinho de contexto. O Tracking.js começou com esse cara, que eu falei um pouquinho antes, é o meu chefe, o Eduardo. E para quem não conhece o Eduardo, uma coisa que você precisa saber é que ele adora JavaScript. Ele gosta muito mesmo. Ele manja muito. E ele faz muita coisa na comunidade relacionada com JavaScript, certo? E ele estava fazendo mestrado na Federal, lá no SIM. Ele estava fazendo mestrado lá e ele estava procurando alguma coisa legal para fazer na área dele, certo? Estava procurando alguma coisa. E aí ele conheceu esse cara aqui, Java. Java não é o nome dele, mas todo mundo chama de Java. Eu sei que é muita coincidência, bem estranho. Mas hoje em dia eu nem sei qual é o nome dele mais, então é Java mesmo. E Java gosta muito de realidade aumentada, certo? Então, quando eles dois se conheceram, rolou toda uma química, eles se deram muito bem e eles perceberam essa falha no mercado. Eles perceberam que o mercado estava precisando de uma biblioteca em JavaScript para ajudar com visão computacional. Beleza. Então, eles começaram a fazer, eles fizeram um protótipo há uns 2 anos atrás, que foi o mestrado de Eduardo, mas eles estavam precisando de mais gente para poder terminar isso e deixar isso uma coisa pronta para a comunidade, para todo mundo usar, certo? E aí entrou Zeno na parada. Zeno foi chamado, eu não preciso explicar, ele é muito bom, todo mundo sabe, e ele entrou para ajudar o time a fazer o Tracking.js ter o primeiro lançamento. Também foi chamado o Pablo, que é menos conhecido, mas é um cara que manja muito de algoritmos e estruturas de dados. Ele foi campeão brasileiro 2 vezes da maratona de programação. Então, sempre que a gente tem um problema difícil, a gente fica tranquilo, porque o Pablo está no time. Então, time muito bom. E, para fechar, né, eu cheguei, eu sou meio que a cota de diversidade do time. Eles precisavam ter uma face feminina. Aí eu entrei... Não, mas eu ajudo um pouquinho. E, com esse time maravilhoso, a gente conseguiu lançar o Tracking.js agora em julho. E, só para listar um pouquinho do que a gente consegue fazer com o Tracking, ele é feito 100% em JavaScript, que é o que a gente queria, certo? Ele vai rodar nativamente no browser, tranquilo. Ele é open source,
Então, qualquer um de vocês pode chegar lá, olhar o código, aprender com ele, contribuir. Não depende de nenhuma outra biblioteca, nada. jQuery, Angular, não precisa de mais nada. Qualquer projeto que você tem hoje em dia, se você jogar o tracking nele, você vai ter todo o poder de visão computacional rodando lá, sem nenhuma dependência. Tem uma API simples e intuitiva. A gente focou muito nisso, porque isso é uma das principais falhas do que tinha hoje em dia. A gente queria que fosse fácil de usar. Eu vou mostrar para vocês o que é. Opa, tem mais coisa. O setup todinho que eu expliquei lá na frente, aquele pedaço todinho chato que você tem que fazer toda vez que você precisar fazer visão computacional, ele já está abstraído dentro do Tracking.js, você não precisa se preocupar com ele mais nunca. Tem alguns algoritmos de rastreamento já implementados, que já dá para fazer umas coisas muito legais com eles, eu vou mostrar para vocês. É facilmente extensível, se você quiser botar mais algoritmos, é fácil também vou mostrar. A performance é muito alta, a gente tem que se preocupar com performance, porque a gente está lidando com vídeo, a gente não pode deixar o vídeo legado, tem que rodar tudo muito rápido. A gente tem teste de unidade, teste de performance, para garantir que não vai ter regressão de performance, ficar tudo lento do nada, sem a gente perceber. E tudo isso com 7 KB, mais ou menos, de JavaScript. Então, com 7 KB de JavaScript no seu site, você pode ter visão computacional de uma forma bem simples. Eu vou mostrar para vocês. Ok, então deixa eu mostrar alguns dos rastreamentos que a gente já tem pronto no Tracking.js hoje em dia. Trackers que eu estou falando aqui, em português, rastreadores, certo? Então, um tracker vai ser alguma coisa que vai receber uma imagem e ele vai procurar alguma coisa nela, informações nelas, certo? Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é o Color Tracker. O próprio nome diz, ele está procurando cores, certo? Então, um exemplo, nesse caso a gente estava procurando a cor amarela. Note a empolgação do time, é um time muito empolgado, feliz com o que está fazendo. E foto é legal, mas deixa eu mostrar para vocês isso funcionando aqui em tempo real. Rapidinho. Cadê? Color Camera. Pronto, aqui, ó, ele está pedindo para acessar minha câmera, como a gente falou antes. E ele está procurando as cores ciano, que é um azul clarinho, está procurando amarelo, veja que ele já está colocando aqui. Está vendo? E você pode procurar outros tipos de cores também. Por enquanto, ele está procurando essas duas. Eu não preciso nem botar um objeto, porque as cores aqui atrás estão ajudando. Vocês estão vendo ele funcionando em tempo real. Eu estou mexendo aqui, aí ele fica tirando do lugar. Está vendo? Eu saio aqui, ó, o amarelo vai embora. A coisa está rodando em tempo real mesmo. E estão vendo que não está legado, certo? Está bem em tempo real o que está acontecendo aqui. Obrigada. Vamos lá. Então, esse demo daqui, vamos mostrar um pouquinho de código. Como é que você faz para fazer um demo desse? Como é que você faz para procurar cores numa imagem ou num vídeo? Esse é o código que você precisa. Bem pequenininho, bem simples. Vamos ler para vocês verem como é simples. Lá em cima, a gente instancia um color tracker, certo? Simples. Passa as cores que a gente está procurando. No caso, eu botei magenta, mas podia ser um array com várias cores, como a gente estava fazendo antes. Você vai dizer qual é a tag de vídeo que você vai estar rastreando, certo? Pode ser um vídeo, na verdade, pode ser imagem, pode ser canvas, qualquer coisa que tenha uma imagem, ele vai fazer isso. Você diz que quer a câmera do usuário. Se você não quiser a câmera, pode ser um vídeo que já exista, ele vai funcionar. E você vai ouvir o evento track. Esse evento vai ser disparado toda vez que o tracker encontrar alguma coisa nas imagens, certo? Então, é só isso que você precisa. Você diz qual é o tracker que você vai usar, diz o que você está procurando, a tag de vídeo, diz que quer a câmera e ouve o evento. E aí ele lhe entrega todos os retângulos com as cores que você procurou. Bem simples, certo? Próximo, é o mais legal. Object Tracker. O Object Tracker ele é um pouquinho mais genérico. Ele consegue encontrar objetos com padrões definidos, certo? Então, por exemplo, rostos, como eu estava falando antes. Então, ele consegue fazer detecção de face. Ele também consegue fazer detecção... ele já está treinado no Tracking.js automaticamente para face, olho e boca. Mas dá para adicionar treinamentos para qualquer objeto que tenha um padrão definido facilmente, certo? Deixa eu mostrar também para vocês aqui ele funcionando rapidinho.
Então, face camera. Cadê? Aqui, ó. Vocês estão vendo? A iluminação está meio ruim, minha cara está meio difícil de enxergar aqui. Mas eu estou mexendo. Cadê? Eu estou mexendo aqui e ele está encontrando meu rosto aqui em tempo real, certo? E dizendo a posição dele. Massa. Vamos em frente. Como é que eu faço para usar isso? Deveria ser um pouquinho mais difícil, né? É um negócio tão mais complicado do que encontrar uma cor, mas é exatamente a mesma coisa. Se eu notar esse slide, é o mesmo slide que eu mostrei antes. A única diferença é a primeira linha. A gente trocou Color Tracker por Object Tracker, e ao invés de pedir cores, a gente está pedindo objetos. E todo o resto é igual. A gente diz qual é a tag de vídeo, diz que quer a câmera, e os retângulos que têm as faces são retornados no evento, sempre que ele estiver pronto. Só isso. Você pode detectar faces facilmente na sua aplicação com isso, ou outras coisas. E se você não quiser nem objeto, nem color? Color e object são os dois que a gente tem automaticamente, certo? A gente já vem com o Tracking.js. Mas digamos que você precise, por exemplo, de algo que traqueie sombras, certo? Sombra, você não consegue só olhando cor saber o que é uma sombra. E ele também não é um objeto com padrão definido. Sombras variam muito de formato, de tamanho. Se eu quiser fazer um shadow tracker, como é que eu faço? Então, você só vai fazer coisas bem simples. É tudo bem pequenininho. Você define seu construtor do seu tracker, diz que vai herdar do tracker principal, do Tracking.js, e você vai implementar uma função, que é a função track, certo? A função track ela recebe já o array de pixels, a matriz de pixels da imagem, de cada imagem, seja frame ou seja uma imagem fixa, width e height. Você vai escrever seu algoritmo dentro dessa função, usando essas entradas, e quando estiver pronto, emite o evento com os resultados. Só isso. Você só vai focar no seu algoritmo. Você não precisa se preocupar com como ele vai rodar lá por trás. É só o algoritmo. E quando for usar, aquele mesmo slide de novo. Só muda que você vai usar o seu tracker, ao invés do color ou do object. Certo? Tudo igual. Ok, além de trackers, a gente tem alguns utilitários para facilitar a construção de outros trackers. Certo? Então, a gente tem muita coisa como operações com matrizes, tipo multiplicação, soma, inversa, um bocado de coisa a ver com matriz, que tem a ver com imagem. E a gente tem alguns algoritmos que são usados em outros trackers também, com frequência, mas não são trackers em si, tipo o FAST. Ele encontra quinas na imagem. Então, isso sozinho não tem muita utilidade, mas tem muitos algoritmos de visão computacional que usam isso. Outro legal é o Brief. O Brief ele recebe duas imagens que rodaram FAST, certo? Então, duas imagens com as quinas, e ele liga as quinas. Ele consegue detectar as quinas da primeira imagem, onde elas estão na segunda. Então, nessa imagem aqui do Eduardo brincando de ursinhos carinhosos, você pode ver que aquela imagem que tinha antes, que eu tinha mostrado antes com o FAST, ele está usando essa camisa com o mesmo padrão, e ele está ligando todas as quinas para a camisa dele. Então, isso também está disponível lá, você pode usar. Ok, então, rapidinho, porque eu não tenho muito tempo, e eu quero mostrar coisas bem legais para vocês daqui a pouco. Eu vou falar sobre algumas coisas que a gente aprendeu fazendo esse projeto, que foi muito legal, que eu nunca tinha visto antes. E é principalmente relacionado à performance, certo? Então, mesmo que você não faça nada com visão computacional, pelo menos você pode tirar alguma coisa de performance dessa palestra, que é bem interessante. Então, a gente está trabalhando com vídeo no Tracking.js, certo? E quando a gente trabalha com vídeo, a gente tem que se preocupar com FPS, frames por segundo. Então, existe um mínimo de FPS que você pode ter para poder as pessoas não perceberem que o vídeo está fluido, certo? Senão você vai perceber uma coisa muito legada. Você não consegue acompanhar, vai ficar muito estranho. Então, se você pegar um valor relativamente baixo de FPS, 24, que é mais ou menos o mínimo considerável hoje, para um vídeo ficar bom, se você calcular direitinho, você tem 41 milissegundos por frame para fazer tudo o que você precisa com visão computacional. Então, a cada frame, você vai rodar algum algoritmo, você está procurando uma face, certo? Então, imagine que a cada frame, você vai rodar um algoritmo para encontrar uma face na imagem, e ele tem que rodar em menos de 41 milissegundos. O negócio é tenso. É muito pouco tempo. E não só ele tem que rodar, como qualquer processamento que você fizer com os resultados, a renderização das caixinhas,
ou outras coisas mais complexas, tem que estar dentro desses 41 milissegundos. Senão o usuário vai perceber que está tudo legado, muito estranho. Certo? Então, quando a gente fala de performance, a gente fala muito de complexidade do algoritmo, certo? Isso é a coisa mais óbvia. Eu falo muito, eu fico sem ar. Complexidade do algoritmo, certo? A gente, com certeza, levou isso em consideração. A gente olhou, pesquisou em artigos quais eram os melhores algoritmos que a gente podia usar para tudo que a gente fazia, os mais eficientes. Mas, quando a gente lida com 41 milissegundos, performance se torna tão importante que só complexidade não é suficiente. Você tem que se preocupar com os constantes. Então, enquanto antigamente, normalmente, você rodar um loop 2 vezes não é nenhum absurdo, nesse caso, é um crime. Porque se um loop rodar em 5 milissegundos e você rodar ele 2 vezes, você já perdeu 10. Certo? Então, constante é uma coisa impressionantemente importante. E eu nunca tinha visto isso. Então, você começa a aprender certas coisas de JavaScript que você não sabia antes. Por exemplo, JavaScript é uma linguagem não tipada, certo? Todo mundo sabe disso. Isso torna as operações em JavaScript extremamente lentas com relação a outros tipos de linguagem. Quando a gente faz uma soma, ele tem que primeiro saber quais são os tipos que estão envolvidos e depois ele vai somar. Então, isso já deixa o negócio bem mais lento. Mas, graças a Deus, o JavaScript tem uma certa tipagem escondida dentro dele que você pode usar. Então, a gente usou arrays tipados de JavaScript lá dentro, que são arrays que só podem ter um tipo em todos os elementos. Isso deixa as operações super rápidas, especialmente a operação com matriz, que é o que a gente faz o tempo todo. São arrays. E ele fica bem mais rápido quando a gente usa array tipado. Então, para vocês não terem que acreditar só no que eu falo, eu rodei os experimentos no JSPerf, e você vê aqui claramente, quando você não usa array, melhor opção possível. Você está salvando várias referências que você não vai precisar fazer. Arrays tipados são muito mais rápidos. Quando você vai para array unidimensional, ele já fica muito mais lento. E bidimensional, pior ainda. Então, inclusive, as matrizes que a gente usa de imagem, a gente não está usando array bidimensional. Seria o mais óbvio, mas é mais lento. Então, todas as matrizes da gente são arrays unidimensionais. Deixa muito mais difícil de lidar com o código, mas é importante. Outra coisa é a aritmética. A gente também otimizou muito em operações. Evitar multiplicação, que é mais lento do que soma, e definitivamente evitar divisão e módulo, que são extremamente lentos. Então, parece meio que exagero, certo? A gente falar em, não, vamos tirar uma divisão, que ela está muito lenta. Mas quando você tira uma divisão do negócio que está rodando várias vezes, numa imagem de 1000 por, sei lá, 700 pixels, isso se torna muito importante em visão computacional. E, graças a isso, a gente conseguiu os resultados que a gente conseguiu e que eu vou mostrar aqui para vocês. São demos muito mais legais. Por exemplo, digamos que seu chefe chegue hoje e peça para você fazer uma aplicação de tag de amigos no Facebook. Certo? Você tem você tem guarda-fotos e ele quer que os usuários taguem seus amigos nas fotos. Hoje em dia ia dar um trabalhinho para você conseguir fazer isso do nada. Mas esse caso é, inclusive, bem simples. Basta você usar o Tracking.js em cima. Por exemplo, tem aqui uma imagem, o usuário vai passar a mão aqui e o Tracking.js resolveu tudo para você. Você não fez nada. Você usou aquele códigozinho que eu mostrei antes. Certo? Aí o usuário pode vir aqui e digitar o nome. A cara dizendo. Beleza. Um exemplo mais legal. Quem aqui já ouviu falar da banda Slipknot? Slipknot, eu nunca sei. Não sei se vocês notaram o site dela, novo. Eles têm essa funcionalidade aqui, que você vai escolher um integrante da banda. Cada um deles está usando uma máscara estranha hoje em dia. Por exemplo, vou escolher o Jim. Que coisa mais familiar, né? Ele está pedindo para usar a câmera. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Massa. Preste atenção. Está vendo que eles têm uma máscara na minha cara agora? Você pode escolher máscaras diferentes. E ele está renderizando a máscara no meu rosto. Dá para imaginar como é que eles fizeram isso? Isso é muito fácil se você tem detecção de face. Você encontra o rosto, você coloca uma máscara em cima, é a coisa mais fácil do mundo. Então, deixa eu olhar aqui o código deles.
Opa! Tracking. Está dando para ver daí? Espera aí. Object Tracker. Eles usaram Tracking.js. E eles, com certeza, fizeram isso aqui muito rápido. É só uma coisinha tipo Google Hangouts. Fica fácil de fazer com Tracking.js. Beleza. Todo mundo já viu máscara na cara, certo? Isso não é uma coisa muito impressionante, não. Mas esse demo aqui eu acho muito legal. É o seguinte. Aqui, eu vou mostrar para vocês uma cena renderizada em Three.js, certo? Uma cena 3D de uma praça na Itália. E vejam só o que acontece. Notem quando eu mexo meu rosto. Eu estou olhando e eu estou fazendo uma visão periférica de acordo para onde meu rosto está olhando. Isso é muito legal. Você, detectando o rosto na câmera, você consegue fazer umas coisas muito absurdamente legais com isso. Esse demo eu acho muito foda. Sinceramente. Eu acho que merece. Eu acho. Sinceramente. Beleza. Deixa eu mostrar uns demos de cores aqui rapidinho, que é muito legal também, embora não pareça. A face é mais obviamente legal. Deixa eu ver qual eu vou mostrar primeiro. Pronto, tem um de cor aqui parecido. Deixa eu ver se vai funcionar, que a iluminação aqui está meio ruim. Mas, deixa eu pegar uma coisa magenta. Isso aqui é parecido com o Fish Tank que eu mostrei da Itália, só que com cor. Está vendo aqui? Tem um objeto magenta, e à medida que eu mexo, eu consigo girar aqui a imagem. Um negócio bem futurista, meio Minority Report, né? Você colocar uma luva assim com as coresinhas e fica massa. Dá para fazer coisas legais assim. Outro legal. Deixa eu ver aqui, Draw Something. A gente consegue renderizar. Isso aqui está ciano, talvez isso aqui atrapalhe. Deixa eu girar aqui meu computador. Beleza. Eu estou com um negócio magenta. Sempre que eu mexer alguma coisa magenta na tela, eu consigo renderizar e fazer desenhos. E aí, isso é magenta. E se eu mostrar ciano, que era o que estava antes, por isso que eu tirei, ele apaga. Opa, isso aqui saiu. Aqui, ó. Opa, esse ciano não está muito ciano, não. O problema de cor é que, às vezes, a iluminação atrapalha. Mas não está dando para mostrar o ciano aqui, porque está muito escuro. Se vocês notarem, ciano é para ser um azulzinho claro. Mas, como a iluminação está escura, ele não está conseguindo detectar que isso aqui é ciano. Mas, normalmente, o que vocês veriam é que ele vai conseguir apagar quando eu mostrar um objeto que seja ciano. Certo? Beleza. E acho que, para fechar isso, tem um joguinho. Não podia faltar, né? A gente vai fazer um negócio com realidade aumentada e não vai fazer um joguinho. Então, isso aqui é o seguinte. Aí tem um joguinho de corrida e eu posso criar o meu volante, certo? Qualquer coisa que tenha duas coisinhas azuis nas pontas, eu posso usar como volante nesse meu joguinho. A gente tinha um volante mais profissional, que era de papelão, redondinho, com duas bolinhas azuis, mas Zeno levou para a LA. Ele nem pediu. Aí eu tive que me virar nos 30 aqui e eu fiz um volante meio pebinha aqui, mas eu acho que vai funcionar, contanto que o azul seja detectado direitinho. Então, deixa eu mostrar. Deixa aqui. Não, está muito escuro agora. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Opa. Beleza. Aqui, ó. Tá vendo? Vê que negócio mais não profissional que eu fiz. E ele, mesmo assim, ele consegue qualquer coisa mesmo. Você bota duas coisas azuis na ponta e ele vai detectar como se fosse um volante. E ele é muito bom, muito fluido. Então, isso aqui são só alguns exemplos, galera. Mas foram coisas que a gente pensou que era legal de mostrar. Mas imagina quanto mais coisa você não pode fazer com bibliotecas desse tipo. Fácil, que é o principal. Ok. Então, eu fico muito sem ar quando eu falo muito tempo. Desculpa aí. Outra coisa que a gente acredita muito na Life é em Web Components. Então, rapidinho, eu acho que está acabando meu tempo. Mas a gente acredita muito em Web Components. E a gente construiu Web Components para o Tracking.js, certo? Então, vocês vão sair daqui com esse slide decorado na cabeça de vocês. Essa é a quarta vez que eu mostro quase a mesma coisa. Mas vocês lembram desse código? Esse código é simples, é fácil de usar.
a gente cria uma instância, diz o que está procurando, magenta, diz a tag de vídeo, diz que quer a câmera, houve um evento, certo? Com Web Components, isso fica assim. Fica ainda mais conciso. E é a mesma coisa. Você tem uma tag de vídeo, diz que quer procurar cor, diz que a cor é magenta, câmera e evento. E você consegue, só com isso aqui, fazer aqueles demos que eu mostrei agora há pouco. Ok, e documentação, eu falei também, além da API intuitiva, a gente fez questão de lançar um site junto com o Tracking.js, que explica tudo o que eu expliquei aqui, com mais detalhes, certo? E sem falta de ar. E tem todos os demos que eu mostrei aqui, com código-fonte. Todos os detalhes, vocês podem ir lá. Então, vão lá, acessem, vejam como vocês podem usar o Tracking.js nas aplicações de vocês. Ele pode fazer coisas muito poderosas, como eu mostrei aqui. Dê asas à sua imaginação. E ele é open source, então vão lá também. Tem um link do GitHub aqui. Contribuam, certo? A gente está recebendo contribuições de várias pessoas, desde que a gente lançou, em julho. E isso torna realmente a API uma coisa muito melhor. Então vão lá e acessem. E é isso aí, galera. Obrigada pela atenção. Qualquer pergunta, galera, fala aí. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou da InterDevice. Ficou uma curiosidade. Ele consegue diferenciar o rosto de uma pessoa que está ao vivo na câmera de uma foto? Ele pode receber foto também. Não, mas ele consegue diferenciar o que é uma coisa assim. Eu criei um sistema de login com base no rosto. Se eu pegar a foto dessa pessoa, o tamanho natural, e mostrar... Está falando em reconhecimento, no caso, né? Que é o outro caso. A gente ainda não implementou reconhecimento, mas está no roadmap. Está no roadmap da gente. A gente quer fazer. Agora, é mais um algoritmo que é complicado. E isso que a gente faz não é parte do trabalho da gente da Liferay, não. Isso é uma coisa extra, certo? Não tem nada a ver com o portal corporativo, o Tracking.js. Então, a gente tem que conseguir tempo para fazer essas coisas. A gente quer muito ter muito tempo, mas essas coisas são bem complicadas. Então, por isso que é massa isso estar na comunidade, que qualquer um que quiser fazer e puder ajudar a gente aceita muito, que a gente quer muito ter reconhecimento. Legal. Obrigada. Nada. Respirar. Bom dia. Parabéns pela sua palestra. Álvaro, TCE de Rondônia. Quer saber o seguinte, ele consegue diferenciar rostos em multidões? Rosto de quê? Rostos de pessoas em multidões, por exemplo, numa entrada de um evento. Com muita gente? Sim. Com certeza. E compará-lo com o banco de dados? Sim. A parte de reconhecimento, de saber quem é cada pessoa, é que a gente não faz ainda, como eu estava falando. Mas ele consegue detectar, você tem uma foto, aquela foto que eu mostrei no início, cheia de gente. Tipo, tinha gente de cabelo grande, cabelo pequeno, chapéu. Aquilo tudo a gente consegue detectar, mesmo com todas as variações. Então, pode ter muita gente e ele detecta. Sim, como é feito, por exemplo, se eu detectar o rosto, eu tenho como buscar esse rosto no banco de dados, compará-lo e identificar, por exemplo, aquela pessoa entrou naquele evento ou não? Essa comparação é que a gente não faz ainda, tá ligado? Tá. Porque essa comparação já é outro algoritmo, que é bem complicadinho mesmo. Aí tem que ter um tempinho para parar, estudar ele e implementar do jeito certo, com performance, com tudo. Mas é uma boa, a gente está precisando. Então, sempre aceitando contribuição também. Tá. Obrigado. Nada. Tudo bem, parabéns. Opa. Muito legal, fiquei fascinado desde o primeiro demo. Queria perguntar sobre mobile. Daí se mostrou os demos que estão no browser, imagino que a integração com o mobile seja simples também. Como a JavaScript, a gente fez de um jeito que funcionasse em todos os browsers, então ele deve funcionar bem em mobile também. Tá. Agora, vocês já fizeram um teste? Porque eu imagino que sejam esses algoritmos. Quando você falou de performance, né, mobile vai começar a fazer uns laggings. Vai ficar cada vez... no mobile você tem menos poder computacional ainda, então ele deve ficar mais lento. Mas eu, sinceramente, eu não sei. Nunca viram, de fato, no mobile como é que fica, né? Eu acho que a galera viu. Eu não lembro de ter visto, não. Eles falaram que estava funcionando. Agora, eu não sei se está muito mais lento. Sempre tem onde melhorar na performance. Então, tem que ser criativo, entrar lá e tentar enxergar mais coisas, além da aritmética, que é o que a gente já viu, array, mas sempre tem espaço para melhorar. Parabéns, mais uma vez. Obrigada.
Testou? Funcionou? Pronto, olha aí. Não, era só para Rapidinho? dizer que funcionou. Foi rapidinho. Então, beleza. Beleza. Mais alguém? Ali, ó. Opa, bom dia. Meu nome é Vitor. Eu gostei bastante da sua apresentação. Eu fiz meu TCC foi baseado na biblioteca OpenCV e eu fiz um trabalho com visão computacional e a maior dificuldade da gente era conseguir segmentar uma mão, um corpo, para colocar dentro da tela e interagir com objetos virtuais. Eu queria saber se é possível fazer isso com a biblioteca de uma maneira fácil, porque eu vi que a segmentação é feita com, sei lá, um retângulo no rosto, aí eu não sei se é possível segmentar exatamente o corpo mesmo do fundo. A gente não fez ainda algoritmos de segmentação, não, na verdade. Aqueles quadradinhos que vocês estavam vendo, na verdade, eles não são do Tracking.js em si. Ele é, tipo, a gente está usando o Tracking.js, a gente recebe os retângulos, e aí ele pinta, a gente está pintando os retângulos ao redor do que tiver. Mas, por enquanto, ele retorna sempre retângulos. Então, a gente não implementou o algoritmo de segmentação em cima disso, não. É uma boa, inclusive, para adicionar, que vai ficar melhor ainda. Entendi. Seria um pós-processing, né? Depois que ele encontrou, ou então, depois que ele encontrou, fazer a segmentação. Provavelmente. Pronto, mais alguém? Meu nome é Vinícius, parabéns pelo trabalho, muito bom. Eu fiquei com uma dúvida que você falou, por exemplo, de rastrear pelo magenta. Eu consigo definir um limiar, por exemplo, de quanto de magenta eu quero, alguma coisa assim? Isso. A gente já, no Color Tracker da gente, já tem algumas cores pré-definidas, por isso que a gente conseguiu usar um nomezinho ali, bonitinho, magenta, pareceu meio mágica, né? Mas você tem, já vem como magenta, ciano, amarelo, certo? Você pode adicionar cores fácil. Tem uma funçãozinha lá, você faz Register Color, e você define como você vai rastrear a sua cor. Tem como fazer uma função genérica. A gente ainda não conseguiu achar uma forma muito genérica de procurar qualquer cor, porque é difícil. Tem horas que não é só você ver uma esfera, por exemplo, que era o que você imaginaria. Você tem a cor, você vê a esfera na RGB, mas isso não é suficiente, porque, às vezes, quando você tem um pouquinho mais de amarelo em tal cor, não pode. Você tem que ter, depende da proporção também entre as cores. Então, para cada cor, é um pouquinho complicado. Aí, o que você pode fazer é registrar cores em cima daquilo e você define a sua função de como ela vai detectar que é a mesma cor. Eu acho que é isso, então, né? Beleza. Então, acabou. Obrigada, galera, de novo. Um prazer.